Olá, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que eu tenho certeza que diz respeito à sua vida e vai te interessar bastante, que é o nosso uso do tempo. Como que você tem usado o seu tempo, como que você tem se relacionado com o seu tempo e percebido a passagem do tempo na sua vida. Eu estou me preparando para oferecer a imersão Trina e nessa preparação eu tenho procurado escutar as mulheres que estão interessadas numa vaga da imersão, para eu entender melhor as suas queixas, as suas necessidades, as suas dores, né, nesse tempo. Tem sido unânime uma queixa que todas elas têm trazido, que é a dificuldade de foco, de manter o foco, a atenção, de ter disciplina, de ter ordem na vida e de constância. Eu quero, nesse vídeo aqui hoje, conversar um pouco para a gente entender as causas, as possíveis causas desse sintoma. É muito comum nos tempos nossos atuais, na sociedade atual, as causas e os possíveis remédios, soluções, né, e prevenções também que a gente pode adotar, né, em relação a isso, para melhorar esse aspecto da nossa vida. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma dessas possíveis causas, que é justamente como que a gente lida com o nosso tempo, como que a gente se relaciona com ele e como a gente tem percebido a passagem dele, como é que a gente tem sentido essa questão do tempo, né? E provavelmente não vai ter pessoas que se relacionem de um jeito, pessoas que se relacionem de outro jeito. A gente mescla isso na nossa vida, a gente vai alternando formas de lidar, e então todos nós, ora vamos estar mais parados, ora mais acelerados, mais ativos, e a gente tem que estar sempre se observando, se analisando, se policiando, se vigiando para ver como que o efeito que as nossas ações, as nossas práticas, que o nosso estilo de vida está gerando em nós, está provocando em nós. Isso é muito importante. A gente observar o efeito que as coisas provocam em nós, para a partir disso, peraí, deixa eu mudar alguma coisa aqui, deixa eu fazer diferente aqui, porque esse efeito não está muito positivo. Ou se estiver positivo, ótimo, vamos fortalecer, vamos consolidar essa prática, vamos reforçar isso aqui porque está dando certo. Em relação ao tempo, gente, vamos refletir o seguinte: todos nós recebemos o mesmo talento todos os dias. Vamos lidar com o nosso tempo como um talento. A gente recebe 24 horas todos os dias, né? Então, assim, Deus nos entrega todos os dias, quando a gente acorda, esse talento. Você tem 24 horas de vida para usá-lo, né? Usufruí-lo, usá-lo como você quiser. E aí, assim, todos recebem o mesmo talento, né? O rico, o pobre, o branco, o preto, a criança, o idoso, enfim, o são, o doente, todos recebem o mesmo talento. Como que a gente tem lidado? Na parábola dos talentos, né? Tem aquele empregado mau que enterrou o seu talento e tem aquele empregado que foi elogiado pelo seu patrão, que soube multiplicar o seu talento e devolver ele multiplicado. Como que a gente está lidando com esse talento do nosso tempo? Como eu disse agora há pouco, né? A gente ora vai estar enterrando, ora vai estar multiplicando, e a vida dinâmica, sim, a gente tem as nossas fases, os nossos altos e baixos, fases que a gente está melhor, fases que a gente está pior, mais atento, menos atento. Então, essa reflexão aqui hoje é para a gente pensar um pouco melhor, um pouco mais sobre isso. Essa questão de enterrar o talento, como é que eu posso estar enterrando esse talento do meu tempo que eu recebi no meu dia e não estar multiplicando ele para que ele possa dar frutos, gerar frutos e ser bem usado? Uma das coisas, assim, é a gente se jogar no sofá, por exemplo, pegar o nosso celular e ficar ali horas e horas e horas, deixando correr rios, né, um atrás do outro, aquelas informações rápidas, muitas vezes até boas, lícitas, conteúdo lícito, conteúdo bom, conteúdo útil até, mas que me impede muitas vezes de cumprir realmente os meus deveres, de fazer algo que realmente tenha sentido na minha vida, de me doar para alguém, de fazer algo realmente de útil,
com aquele tempo ali, né? Então eu fico ali procrastinando muitas vezes, jogando o tempo fora e me iludindo de que eu tô vendo coisa boa, de que eu tô aprendendo coisa boa, informação boa, e fico ali. Mas quem nunca passou por isso, né? De depois de você entrar no celular para fazer alguma coisinha e aí entra em alguma coisa que chama a nossa atenção e a gente começa de uma coisa para outra, parece que a gente entrou numa caverna do dragão que a gente não sai mais, e depois que passou, sei lá, às vezes uma hora, né, muito tempo passou ali e a gente se dá conta e meu Deus, o que que eu fiz, né, quanto tempo jogado fora e tal, aí aquele sentimento ruim que vem, né, de realmente ter aberto a torneirinha do nosso tempo e jogado fora e não volta, né. Isso que é o drama da vida humana, né? Essa gravidade que o tempo ele não volta, e se eu joguei fora, e se eu desperdicei realmente, se eu enterrei aquele talento ali daquela uma hora que seja, né? À toa ali no celular, eu não tenho como recuperar e voltar e fazer diferente com ele. Né? Então eu posso melhorar sempre daqui para frente, mas não com o que passou. Por isso a importância da gente estar atento, presente, inteiro no que a gente está fazendo. E como é que a gente tem, como é que está sendo o nosso estilo de vida, isso repercute na nossa atenção, na nossa força de vontade, como a gente vai poder estar usando melhor o nosso tempo. Então esse é um exemplo de como a gente pode estar enterrando esse talento do nosso tempo, né? Mas a gente, quando fala de multiplicar o talento, né? Ah, Luana, como é que então é multiplicar o talento? Multiplicar o talento não é, gente, necessariamente multiplicar a quantidade de tarefas que eu vou executar naquele tempo. A gente tem uma ilusão de multiplicação do nosso tempo quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou fazer muito rápido, acelerar as nossas atividades para caber mais coisa naquele tempo. Então, essa ilusão de multiplicação do nosso talento, que só vai gerando, na verdade, em nós um sentimento de urgência constante, um estado de urgência constante, de pressa, né, de angústia, de que eu estou fazendo isso aqui agora, mas será que eu não devia estar fazendo aquilo? Então a gente nunca está inteiro, a gente nunca está presente naquilo ali que a gente está fazendo, vai gerando em nós uma ansiedade muito grande. Então as pessoas estão muito ansiosas por conta de um estilo de vida acelerado, hiperacelerado, que a gente vai vivendo, caindo em armadilhas tecnológicas, né? Porque a tecnologia é muito boa, obviamente, e ela usada bem, né, a nosso favor, ela a gente pode tirar muitos bons proveitos dela, mas também se a gente não souber fazer um bom uso dela, ela pode nos levar para o buraco e nos fazer muito mal, né? Então, esses recursos de aceleração de mídias, né, a gente pegar uma conversa no WhatsApp e acelerar o áudio da conversa, você está ouvindo a pessoa num ritmo não natural, não é o ritmo natural da vida. Você assistiu uma aula, assistiu um vídeo, acelerando o tempo de reprodução do vídeo. As vozes das pessoas, né, elas fogem do ritmo natural, da frequência natural delas, e aí o que isso pode acarretar na nossa vida, na nossa percepção do tempo e da vida, uma certa intolerância, uma certa impaciência diante do ritmo natural da vida das pessoas. Então, se eu fico ali sempre escutando o áudio na velocidade 2x, o áudio ali do WhatsApp, quando eu for conversar com as pessoas pessoalmente, estiver ali com elas conversando, né, não dá para acelerar ali pessoalmente a voz da pessoa, é claro que eu vou achar lento demais. Eu vou ficar impaciente de ouvir a pessoa falando aquilo ali, né, de escutá-la, né, dela desenvolver o raciocínio dela. Eu não vou ter paciência para aquilo. A gente vai ficando mais irritado no dia a dia. Então, às vezes, a irritabilidade da pessoa é porque ela o tempo todo consome os conteúdos dela, as mídias, de forma acelerada. E aí, quando ela tem que lidar com as pessoas ali no modo natural, na velocidade normal da vida,
ela está irritada, ela não quer esperar a frase até o final. Então, é um grande problema isso. Eu sei que é tentador você, né, colocar ali um áudio mais longo, um pouco, né? Se você pode ouvir um áudio em 30 segundos, por que você vai ouvi-lo em 1 minuto, né? Que seria o tempo normal dele. Mas essa tentação, claro que às vezes não tem jeito, às vezes é necessário mesmo fazer isso, às vezes o tempo só permite mesmo isso, mas a gente tem que ver se ordinariamente a gente está fazendo isso, se também a gente não tem tempo nunca para ouvir um áudio de WhatsApp, né, um pouquinho mais longo, porque a gente vai enfiando muita coisa para a gente fazer na nossa vida e aí não sobra tempo realmente para as pessoas, não sobra tempo para o ócio, não sobra tempo para mais nada, porque a gente foi acumulando tarefas, né? A gente vai cada vez inventando mais coisa para a gente fazer e com isso a gente tem que correr cada vez mais, o tempo fica cada vez mais escasso para a gente, né? Então isso vai nos adoecendo, gente. Assistir uma aula, né? Dependendo do assunto, do conteúdo, do tema daquela aula, você não consegue digerir, você não consegue absorver bem. Se for como esse conteúdo meu aqui, né? Se for um conteúdo mais filosófico, mais reflexivo, mais intelectual, se você acelera o tempo aqui, isso você não, sabe, o seu pensamento, ele não vai acompanhar aquela velocidade, você não vai refletir junto comigo sobre isso. E aí a chance disso produzir um efeito consistente, real na sua vida, diminuem, caem, além de você ir crescendo cada vez mais dentro de você, esse sentimento de urgência, de pressa, de angústia, vai tirando de você a paz interior. Você tá aqui, mas sempre achando que devia de estar ali, fazendo outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos hábitos aí do dia a dia, essas pequenas ações nossas, práticas nossas que repercutem na nossa saúde física, porque aí a gente fica o tempo todo esse estado de urgência, de pressa, de aceleração. Isso gera, né, uma energia dentro de nós que vai fazendo mal ao funcionamento do nosso organismo, do nosso cérebro, que fica o tempo todo naquele modo simpático, de alerta, ligado, né? Então repercute na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, relacional, como eu acabei de falar, né? O nosso trato ali com as pessoas fica comprometido também, na nossa saúde psicológica, né? Então uma ansiedade muito grande, que aí as pessoas estão aí cada vez mais adoecidas psicologicamente por conta de um estilo de vida não sadio, não saudável, né? E sem falar na nossa saúde espiritual, na nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Nossa vida interior pede calma, pede silêncio, pede recolhimento, é um crescer para dentro. Esse estilo de vida acelerado nos nossos tempos atuais e modernos, ele é incompatível com um mundo interior robustecido, grande, forte, né? Um edifício espiritual sólido, alto, que vai me sustentar, que vai me dar base para as intempéries da vida, para os acontecimentos, os desafios que a vida vai me apresentando. A própria ansiedade em relação ao futuro. Se eu não tenho um mundo interior robustecido, eu vivo cada vez mais de forma assustadiça diante do futuro. Mas não tem como ter um mundo interior robustecido sem momentos de parada, momentos de calma, momentos de recolhimento, momentos de entrar dentro de você. E se eu vivo cada vez mais acelerada, cada vez mais cheia de coisa, cada vez mais multitarefa, eu não vou conseguir parar para ter oração, para cultivar a minha vida de oração, cultivar o meu interior. Essas atividades espirituais, intelectuais, elas pedem esse recolhimento, né? Como eu já disse. Então a nossa saúde espiritual também vai para o beleléu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com essa tentação de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É claro que tem coisas que são possíveis, trabalhos manuais, trabalhos que não exigem a minha atenção e que aí eu consigo, enquanto eu estou realizando, né, essas atividades assim mais manuais, mais automáticas, eu consigo assistir uma aula, por exemplo, eu consigo fazer uma oração enquanto isso. Agora,
a gente não consegue dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Então, a nossa capacidade de atenção, ela é assim, bem seletiva. Se eu estou lavando uma louça, aí tudo bem, estou assistindo ali, estou ouvindo a minha aula, meu vídeo está correndo, estou ouvindo a minha aula, estou acompanhando a aula. Mas se em um determinado momento alguma coisa me chama a atenção ali, sei lá, aquela panela ali está mais agarrada à sujeira, e aí eu fico pensando, poxa vida, se eu não tivesse saído de perto ali, não teria deixado isso agarrar tanto. Pronto, nesses segundinhos que eu pensei na sujeira agarrada da panela, eu já perdi alguns segundos da aula que eu estava assistindo, vou ter que voltar o vídeo ou vai ficar perdido. Então a gente não consegue dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente vai colocando um monte de coisa para fazer, vai ficar comprometida a qualidade da nossa atenção e, consequentemente, da execução do que eu estou fazendo. Se eu estou com alguém, se tem uma pessoa ali junto comigo, diante de mim, aí, gente, a nossa atenção tem que ser para aquela pessoa. Não dá para eu estar com a pessoa e, né, querendo dar atenção a ela, mas vendo televisão ao mesmo tempo, vendo celular ali, né, ao mesmo tempo, fazendo outra coisa. Vai ficar comprometida essa atenção à pessoa. Então, cuidado também com essa armadilha da multitarefa, né? Da gente ser multitarefa. Isso daí vai também comprometendo a nossa capacidade de atenção, de foco e de disciplina, consequentemente, porque aí a nossa vontade vai ficando enfraquecida, a gente vai perdendo o sentido da ordem, porque a gente vai se perdendo no sentido das nossas ações. As nossas ações, elas precisam ter um sentido, um propósito, uma finalidade. Se eu vou enchendo de um monte de coisa, então esse sentido ele vai se esvaindo muitas vezes e aí com isso a ordem vai ficando comprometida também, né? Outras atividades também que a gente tem que estar tomando cuidado, que podem comprometer essa percepção nossa do tempo e essa capacidade de foco. Quer ver? É uma coisa que eu fui me observando, né? E eu fui tomando cuidado com isso, fui percebendo o efeito que isso estava causando em mim, e aí eu tenho me vigiado e tentado fazer diferente, ido por um outro caminho, né? Tentando reverter os danos. Que, assim, são esses conteúdos rápidos, curtos e superficiais que estão tão disponíveis para a gente hoje, né? Essa era dos reels que a gente vive, reels de alguns segundos, e que, inclusive, está também acelerado, né? A gente vê hoje os reels, o pessoal falando, acelerando na hora da edição, né, do vídeo, acelera a voz, assim, para poder caber mais conteúdo naqueles segundos ali, porque é uma disputa de atenção muito grande, então as pessoas só conseguem manter a atenção 3 segundos, 6 segundos, porque tá todo mundo adoecido nessa capacidade, nessa faculdade aí da atenção, e então os reels estão aí, né? E aí eu acabo de ver um, aí já entra outro, não necessariamente do mesmo assunto que eu acabei de ver, então às vezes assuntos aleatórios, vai aparecendo um atrás do outro. Muitas vezes são assuntos bons, né? Conteúdos lícitos, interessantes. O problema nem sempre está no conteúdo, né? Eu acredito que você filtre bem isso, que você se interesse por coisas boas na internet. Se você está aqui me ouvindo, eu imagino que você seja assim, que você se preocupe realmente com a qualidade dos seus conteúdos, mas a questão aqui não é disso que eu estou falando, mas é da forma como esse conteúdo é apresentado, né? Esses estímulos rápidos, superficiais, uma camada muito superficial de conteúdo que não treina você, não treina o seu foco. Se você começa, e isso que eu estou fazendo, né? Esse exercício, essa mudança de hábitos, de passar a assistir vídeos mais longos, né, vídeos aqui no YouTube, então eu tenho abandonado esses conteúdos rápidos, cada vez mais eu tenho esses conteúdos curtos, né, essas informações curtas e rápidas, esses vídeos curtos, para adotar esse consumo de vídeos mais longos, de conteúdos mais longos aqui no YouTube, porque você aprofunda mais as camadas do conhecimento, aprofundando mais a camada do conhecimento, a chance desse novo conhecimento que você adquiriu, dessa reflexão que está sendo feita ali com você, a chance disso gerar
realmente uma mudança efetiva na sua vida é muito maior do que num vídeo curtinho, que aquilo ali só faz uma cosquinha no seu cérebro e você nem reflete, você nem digere, você nem absorve aquilo direito, aquilo não te convence com profundidade, não dá tempo de te oferecer argumentos convincentes, e aí você, opa, legal, aprendi aquilo ali, mas não imprime uma força em você de mudança real. Você percebe isso? Acredito que você perceba isso na sua vida. Sendo que um conteúdo mais profundo, claro, um conteúdo denso, né, com argumentos sólidos, não uma encheção de linguiça no tempo, mas uma reflexão consistente, realmente isso vai, ou uma aula, né, mais consistente, ela vai promover em você mudanças mais efetivas, mais duradouras. A chance disso acontecer é muito maior. Além disso, a sua musculatura, né, como eu disse, assim, da sua atenção, ela vai sendo mais trabalhada, porque um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, ele exige de você mais paciência, ele exige de você mais perseverança para ir até o final dele, ele exige de você uma retenção maior da sua atenção do que um vídeo curtinho. Então nisso você vai sendo treinado, a sua paciência, a sua constância, o seu foco, a sua disciplina vai sendo mais treinado num vídeo mais longo, e inclusive o sentido da sua vida, das suas ações também vão sendo trabalhados, porque se esse conteúdo aqui, se essa reflexão aqui não está alinhada com o sentido da sua vida, você não vai ficar 20, 30 minutos, sei lá, uma hora, assistindo aquela aula. Você vai assistir, assim, claro, às vezes a gente faz isso, a gente fica ali, não sabe nem por que está vendo aquilo. Às vezes, né, uma oratória muito boa, uma persuasão muito boa e prende a nossa atenção. Mas a chance de você ficar num conteúdo que corrobore para a finalidade da sua vida, os seus propósitos, aquilo que você realmente está buscando na sua vida, o sentido, a chance disso acontecer é muito maior, a probabilidade é muito maior, vai treinando também o seu sentido, vai confirmando, vai relembrando, vai reforçando o seu sentido, o sentido da sua vida, né? O propósito, o porquê de você estar aqui refletindo sobre isso, estudando sobre isso. Outra coisa que são pequenas coisas, gente, muito interessante, que esses dias eu mudei e foi por acaso, assim, né, que aconteceu, que eu descobri isso, e vou compartilhar com você essa dica que eu gostei muito e está me fazendo muito bem. Eu mexendo aqui no meu YouTube, futucando as coisas ali, as configurações, eu esbarrei num recurso ali da configuração que eu nem sabia que existia, que é o quê? A reprodução automática do próximo vídeo. Eu não sei exatamente se o nome é esse que está ali, também não sei direito onde você vai achar, mas provavelmente você vai ali nas suas configurações que você vai encontrar alguma coisa assim. No meu YouTube, ele estava antes configurado e eu achava que era de todo mundo, que não tinha outro jeito, né? Que tinha que ser daquele jeito. Ele já veio assim para mim. Então, acredito que deve vir assim para todo mundo. Ele já vinha configurado para entrar um vídeo atrás do outro. Então, às vezes, eu estava ali, tipo, lavando uma louça, né? Fazendo academia, alguma coisa assim, e acabava aquela aula, né? Aquele vídeo ali, e já entrava outro automaticamente. Então, às vezes, por eu estar ocupada, fazendo alguma coisa, eu deixava aquela próxima aula entrar, aquele próximo vídeo entrar e ficava nele. Ou então, às vezes, nem é porque eu estava ocupada, é porque já entrava e já é um assunto, às vezes, interessante, porque o algoritmo sabe aquilo que interessa a gente, então ele oferece, geralmente, o que nos interessa, e me prendia, e pronto. Eu ia ficando. Com isso, o que acontecia? Eu não parava mais para pensar no que eu acabei de assistir do vídeo anterior. Não dava tempo, espaço, silêncio para eu absorver o conteúdo que eu tinha acabado de assistir, de digerir ele, de ruminar ele. Aí quando eu me deparei com esse recurso, né, de configuração, eu, desabilitei, né? Desabilitei para não reproduzir mais automaticamente. Gente, que maravilha! Façam isso, testem isso aí, experimentem para você ver. Claro, que maravilha dentro dessa proposta minha de cuidar mais, né, da minha atenção, do meu foco, da minha sanidade mental, né, do meu ganho aqui com o conteúdo que eu consumo, né, os efeitos disso na minha vida. Então, nesse sentido, eu achei uma maravilha. Por quê? Porque agora, gente, o vídeo acaba
e não entra outro, né? A não ser que eu vá lá e clique, mas não entra automaticamente. Acaba e acabou, fica aquele silêncio ali. Então eu aproveito para recapitular a aula que eu acabei de ouvir, para eu refletir sobre ela, para eu ir ruminando, para eu ir pensando como que eu posso colocar aquilo em prática na minha vida, como que eu posso realmente, assim, né, implementar aquele conhecimento, mudar ali alguma coisa na minha vida, produzir uma mudança efetiva, né, na minha vida a partir daquele conhecimento que foi bom, que foi útil, né, que foi interessante. Então eu criei esse espaço, né, desabilitando essa configuração aí, né, mudando essa configuração, eu criei esse espaço de reflexão. Olha só, gente, que coisa, né? Que coisa pequena, mas que fala desse estilo de vida que eu estou dizendo para vocês, desse todo do nosso estilo de vida, né? Então, é uma velocidade de um áudio de WhatsApp, é uma velocidade de reprodução de um vídeo, é uma reprodução automática ali de um vídeo atrás do outro, é um consumo excessivo de reels curtos, de vídeos curtos, informação superficial e acelerada, é uma ilusão, assim, uma tentação da multitarefa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou de fazer muitas coisas, de colocar muitas coisas na minha vida, na minha agenda, no meu dia a dia, né? De querer abraçar o mundo ali com as minhas pernas. Então, esses cuidados, esses pequenos cuidados, essas pequenas medidas que eu vou colocando na minha vida, de mudanças ali, pequenas mudanças, mas que falam de um todo, de para onde eu estou indo, como eu estou me relacionando com o meu tempo, para que a multiplicação do meu talento, gente, não seja uma multiplicação ilusória de muitas atividades, de fazer muitas coisas nas minhas 24 horas do dia, mas de fazer bem, de estar inteira, de gerar frutos de eternidade, frutos, sabe, de vida realmente, para a minha vida e para a vida das pessoas ao meu redor. Então, cuide da sua sanidade mental, cuide da sua sanidade relacional, cuide da sua sanidade psicológica, espiritual, física, né? Enfim, todos os sentidos aí. Se cuide, né? Ninguém vai fazer isso por você. Você já é adulto, você precisa estar atento a isso, não entrar no modo automático, né, de uma sociedade que vai se rendendo, se entregando fácil aos recursos tecnológicos, às ilusões que a tecnologia vai nos proporcionando, né? E que vai nos adoecendo. Então, essa é uma das causas da nossa falta de foco, de retenção, de atenção, né? De disciplina, de ordem, constância dos tempos presentes. Tem outras causas que a gente vai refletir mais aí, né, nos nossos outros vídeos, mas hoje eu queria que você ficasse com essa relação com o tempo e o uso do tempo. Termino com uma frase de São Carlo Acutis, que ajuda muito a gente a pensar como que eu estou lidando com o meu tempo, né? Ele dizia: cada minuto que passa é um minuto a menos para eu me santificar. Então, assim, cada minuto que eu perco não só porque eu procrastinei, porque eu não fiz nada que eu devia ter feito, né, porque eu fiquei à toa ali no celular, não só eu perco tempo só dessa forma, mas eu perco também o tempo quando eu não estou inteira naquele meu minuto de tempo ali, quando eu quero fazer muitas coisas, quando eu vou acelerando muito o meu tempo, fora do meu ritmo natural de intelecção, de absorção, de digestão daquela atividade, daquilo que eu estou, né, vivendo e recebendo do mundo ali naquele minuto daquele meu tempo. Então, cada minuto que passa é um minuto a menos, não tem como voltar. A vida traz essa gravidade, esse peso, a importância da gente estar inteiro, atento e não se deixar levar. Modo zumbi, modo automático, que a gente vê muitas pessoas vivendo dessa forma aí hoje, tá bom? Se cuide, esteja atento, observe o que você pode estar mudando no seu dia a dia, melhorando, mudando. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil, mas vale a pena, tá? Então, assim, essa é a conta que você tem que fazer.
né? É um esforço que vale a pena para você se cuidar, para você estar mais inteiro lá na frente, né? Um olhar lá na frente, você se cuidando para onde você está indo, né? Para onde você está caminhando com o estilo de vida que você está levando hoje, tá certo? Espero que tenha te ajudado. Obrigada pelo tempo que você ficou aqui comigo, que você doou aí para me escutar, né? E para se dar também, né? Esse tempo de ouvir esse conteúdo aqui para se ajudar, esse voto de confiança que você me deu e de confiança em você, de esperança em você, de melhorar você. Se você está aqui é porque você está buscando melhorar, está buscando se ajudar. E vamos em frente, a gente está todo mundo junto nesse barco aí, tá certo? Até o próximo vídeo.